Chegamos à lição 4. Já estamos andando bem esse trimestre que fala sobre a interpretação das Escrituras na lição da Escola Sabatina. Pois a lição número 4 fala sobre a Bíblia como fonte autoritativa, ou seja, como autoridade da nossa teologia. Há pelo menos 5, digamos assim, itens que formam a nossa teologia, o nosso pensamento teológico. Um deles é a tradição. Outro deles é a própria experiência pessoal ou comunitária, a cultura, a razão e a própria Bíblia. E na lição desta semana nós vamos analisar cada um desses. O primeiro tem a ver com tradição. Ponto número 1, que vai aparecer na sua tela, é tradição. Bom, a tradição em si não é uma coisa ruim. A tradição é importante. A tradição é aquela ação, digamos, rotineira, na nossa vida, que é importante. Há muitas tradições muito boas, em si a tradição não é ruim, e ela pode se tornar ruim. Na religião e na teologia, ela se torna ruim naquele texto de Marcos capítulo 7, versos de 1 a 13, quando Jesus repreende os judeus, os fariseus da sua época, porque eles estavam equiparando a tradição, ou até colocando acima da própria Bíblia. E esse é um problema. Muita gente ainda hoje é assim, entre a Bíblia e a tradição religiosa deles, ou que o líder religioso, um determinado líder implantou e se vem seguindo aquilo durante anos, sem se questionar, sem se argumentar, sem comparar com a Bíblia. A tradição, nesse caso, está acima da Bíblia, ou ao lado da Bíblia. Nesse caso, ela se torna má. Não há nenhum problema com a tradição. Há um autor cristão, historiador, que tem uma frase muito interessante, você já deve ter lido, já deve ter ouvido, Jaroslav Pelikan. Ele diz que a tradição é a fé viva dos mortos. Ou seja, muita coisa boa que nossos pais, nossos antepassados nos legaram de uma vida, de uma experiência com Deus e com sua palavra. Não há nenhum problema com isso. A tradição é a fé viva dos mortos, disse ele. Mas o tradicionalismo, diz ele, o que é o tradicionalismo? É semelhante ao que os judeus faziam. É aquela mania de você se apegar a determinadas coisas que nem estão na palavra de Deus. Algumas delas estão até em oposição à palavra de Deus, mas é um tradicionalismo. Eu aprendi assim. É aquela pessoa que diz para você: meu pai foi desta religião, meu avô foi dessa religião, eu também sou dessa religião. Ele nunca vai questionar se essa religião está certa ou errada. E nós também, às vezes, na nossa prática religiosa, podemos ser também levados pela tradição, que vira um tradicionalismo. Então, Pelikan dizia assim: a tradição é a fé viva dos mortos. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. É aquele negócio que você faz, mas não é algo vivo, não é algo, digamos assim, que revela o âmago, que revela a essência de sua fé com Deus. Não é? Um segundo tópico das coisas ou dos itens que compõem a nossa teologia e que em si podem ser bons e podem ser ruins, se eles não estiverem, digamos assim, submissos à palavra de Deus, é a questão da experiência. É muito comum a gente ver pessoas falando da sua experiência, dando até testemunho da sua experiência com Deus, de um sonho, até de uma visão. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito importante. Só que é também um perigo, porque muitas vezes essa experiência ela vai contra o que a Bíblia já descreveu. A palavra de Deus já disse. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei, e ela disse: eu não guardo o sábado. Por que eu não guardo o sábado? Porque eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me disse que eu não preciso guardar o sábado. Bom, essa é só a sua experiência, não quer dizer nada. Porque a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Então, experiência pode ser boa, ela faz parte da existência humana, uma experiência que temos. Ela influencia nosso relacionamento com a criação e até mesmo com o próprio Deus. Todavia, ela não é um fim em si mesma. O terceiro tópico, o primeiro é
a questão da tradição, o segundo é a questão da experiência pessoal que a pessoa tem, ela leva isso quando faz teologia, quando estabelece suas crenças. O terceiro tópico é a cultura. Nós fazemos parte de uma cultura que em si também não é má. Há muitas coisas boas que a nossa cultura brasileira, sul-americana tem, como também há coisas boas que a cultura europeia ou americana tem. O estilo de falar, o estilo de vestir, o estilo de comer, o estilo de música. Há uma série de coisas boas na questão da cultura. Todavia, nós não podemos esquecer que a cultura pode ser contrária à palavra de Deus. Usos, costumes, práticas, comidas, bebidas, roupas, estilo de família que a cultura nos traz, ela pode ser contrária aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. E então nós temos que estabelecer uma contracultura nesse caso, né? O apóstolo João disse, não ameis o mundo. O mundo aqui não é o planeta Terra. O mundo aqui são o conjunto de valores, de princípios que existem no mundo, que muitas vezes são contrários à palavra de Deus. É este mundo que ele está falando. Não ameis o mundo. Em quarto lugar, aparece a razão, ou seja, a sua capacidade de raciocinar, de decidir. É algo extremamente importante, o ser humano precisa disso até para desenvolver uma vida espiritual, desenvolver uma teologia. Deus nos deu essa capacidade de pensar, de raciocinar, não é? Mas esta razão humana, que é o nosso pensamento humano, que é a nossa decisão humana, pode ser perniciosa quando ela é a única fonte de autoridade. A capacidade racional do homem, ela é obscurecida, distorcida por causa do pecado. O Provérbios 9:10 diz assim, o temor do Senhor, ele repete um conceito que está várias vezes na Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, eu posso ser um bom pensador, eu posso ser um sujeito muito racional, mas mesmo assim, a minha racionalidade, o que eu penso, ele pode estar maculado pelo pecado, pelo egoísmo. O ser humano tem dentro de si esse espírito egoísta e ele pode não estar no caminho certo. E então vamos para o quinto elemento. Então nós vimos aqui tradição, nós vimos experiência, nós vimos cultura, nós vimos razão. E qual é o quinto elemento para a formação de uma teologia? Todos esses quatro são importantes se bem cuidados. O quinto elemento é a própria Bíblia, é a própria palavra de Deus. Todos esses elementos anteriores têm que estar submissos, submetidos à palavra de Deus, que vai organizá-los, que vai discipliná-los, que vai fazer com que a minha teologia, que os conceitos, que as doutrinas que eu venha a descrever sejam corretos, sejam de acordo com a revelação de Deus. Então, dá para terminar a lição desta semana fazendo a seguinte colocação. A Bíblia, quando corretamente interpretada, deve ser o elemento aferidor da cultura, da tradição, da experiência e da razão. Essa é a conclusão da lição dessa semana, não é? E aí a gente fica pensando, qual desses quatro elementos aí, que a Bíblia é o quinto, pode ser mais perigoso para desviar a gente do caminho de Deus? Será que é a cultura? Nós somos influenciados pela cultura deste mundo? Será que é a nossa própria razão, às vezes a nossa teimosia, nós achamos que uma coisa é assim? Tem gente que é interessante, ele pensa uma coisa e ele é como aquele meu colega dos tempos de faculdade. Então, ele pensava alguma coisa antes e depois iria procurar livros e citações que concordassem com ele. Se não concordasse com ele, ele não colocava na sua monografia. Muita gente é assim, ele pensa uma coisa, ele pensa que tal coisa deve ser assim, e ele vai tentar achar na Bíblia penduricalhos para aprovar a sua tese, a sua teoria. Isso é um perigo. Então, pode ser a razão, pode ser a cultura, pode ser também a experiência. Hoje muita gente é guiado pela experiência. Ele não estuda a Bíblia, mas ele tem uma experiência, ele vai para uma igreja que enfatiza a emoção, e ele acha que aquilo ali resolve o problema dele, ele acha que aquilo ali o coloca perto de Deus, e ele tem a sensação, o sentimento, mas o sentimento pode ser falso, e pode ser perigoso, e pode ser duvidoso.
E ele poderá se perder porque ele não está andando com Deus no seu caminho, na sua palavra. Enfim, outro perigo pode ser a tradição. Eu venho nessa há muito tempo, eu venho repetindo as coisas há muito tempo, e eu acho que eu estou correto, quando a palavra de Deus diz exatamente o oposto, exatamente o contrário. Então, essa é a nossa lição dessa semana. A Bíblia como fonte autoritativa ou de autoridade da nossa teologia, do nosso pensamento teológico, da nossa doutrina e, por que não dizer, da nossa prática. Até a semana que vem com a lição número 5. Um abraço e até lá.